Existem histórias que nos deixam sem palavras, mas o que Isabela vivenciou após sua morte desafia toda a lógica. Ela não apenas cruzou para o outro lado, mas Jesus lhe revelou uma verdade que poucos estão preparados para ouvir. O que ela viu e o que lhe foi dito mudará para sempre sua percepção da vida. Você está pronto para descobrir? O nome dela é Isabela e o que estou prestes a narrar não é um sonho, nem uma alucinação. É algo que se vive, algo que transformou minha vida para sempre. Nunca imaginei que morreria, mas foi exatamente isso que aconteceu. Cruzei para o outro lado e vi coisas que jamais teria acreditado serem possíveis. O que vi, o que Jesus me mostrou, é algo que o mundo precisa saber. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, preparei meu café e segui minha rotina, como sempre. Nada parecia fora do comum, mas havia algo no ar, uma sensação estranha que não conseguia identificar. E naquele momento, não dei importância. Entrei no carro e segui o caminho de sempre para o trabalho, sem imaginar que seria a última vez que percorreria aquela rota. O trânsito estava pesado, e minha mente estava em mil coisas. O estresse do trabalho, as dívidas, as preocupações do dia a dia. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Uma dor repentina no peito, uma sensação de vazio e, de repente, o impacto. Um forte golpe, o som de vidros quebrando, gritos ao longe, e em seguida, silêncio. Quando abri os olhos, algo não estava certo. Eu podia ver meu próprio corpo dentro do carro, imóvel. Via as pessoas correndo em minha direção, via paramédicos tentando me tirar do veículo, mas eu não estava no meu corpo. Eu estava flutuando sobre a cena, observando tudo com uma clareza impossível de descrever. Não sentia medo, não sentia dor, apenas uma profunda paz. Mas o mais estranho foi a luz, uma luz quente, viva, que começou a envolver tudo. Algo estava me chamando. Era uma sensação impossível de resistir. Eu não caminhava, não voava, mas me movia em direção àquela luz, como se estivesse sendo absorvida por uma força invisível. Eu não tinha controle, mas também não queria resistir. A luz se tornava mais intensa, e com ela, uma sensação de amor absoluto, que jamais havia sentido na Terra. Era como se tudo que eu sempre procurasse estivesse ali, esperando por mim. De repente, me encontrei em um lugar completamente diferente. Era um espaço imenso e lindo, com cores que eu nunca tinha visto antes, com uma paz que não se pode descrever com palavras. O ar era leve, quase como se eu estivesse respirando luz em vez de oxigênio. Então eu o vi diante de mim. Era Jesus. Sua presença era impossível de ignorar. Não precisava que me dissessem quem ele era, soube assim que o vi. Seu rosto, seu olhar, era amor puro, mas havia também algo mais em sua expressão, algo sério, que me fez sentir que estava prestes a receber uma mensagem importante. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Não era seu tempo." Sua voz não era apenas um som, era algo que eu senti dentro do meu ser. Cada palavra tinha um peso, uma verdade impossível de ignorar. Quis responder, perguntar tantas coisas, mas antes que eu pudesse dizer algo, ele levantou uma mão, e o mundo ao meu redor mudou novamente. De repente, eu estava vendo algo que me deixou sem fôlego. Eu vi a Terra, mas não como a conhecemos. Era como se eu pudesse ver a realidade por trás do véu físico. Vi forças espirituais em movimento, influências invisíveis que a maioria das pessoas ignora. Vi correntes espirituais prendendo pessoas sem que elas soubessem. Vi luzes em alguns lugares e sombras em outros. Então, Jesus me mostrou algo que me deixou sem palavras. Ele me mostrou a verdade sobre o que acontece quando morremos. Vi almas chegando a este mesmo lugar em que eu estava. Algumas com rostos de paz, outras com expressões de terror e arrependimento. Vi o peso de suas vidas refletido em sua essência. Vi como suas ações na terra determinavam o que aconteceria após a morte. Quis entender mais, mas Jesus apenas me olhou com aquela expressão de amor e autoridade que me envolvia. E então ele me mostrou algo mais, algo que me deixou completamente sem fôlego. Meu coração batia forte, ou pelo menos eu sentia que estava batendo. Embora eu já não tivesse um corpo físico naquele momento, a presença de Jesus era tão intensa que eu mal conseguia processar o que estava vendo. Mas então, com um único gesto de sua mão, tudo mudou. O lugar onde estávamos desapareceu. De repente me encontrei flutuando sobre o que parecia ser a Terra, mas não era a Terra como a conhecemos.
Eu vi cidades, vilarejos e pessoas, mas o que realmente me impactou foi o que havia por trás de tudo. Vi fios de luz conectando certas pessoas, um brilho especial que envolvia algumas delas, mas também vi sombras densas cobrindo muitos outros, e então vi algo que nunca esquecerei. Diante de mim, Jesus me mostrou uma visão da África, não a África que vemos nas notícias ou nos livros de história, mas uma África diferente, gloriosa, cheia de luz. Vi cidades magníficas, civilizações antigas com uma sabedoria espiritual que parecia superar tudo que conhecia. Vi pessoas de pele escura caminhando com uma presença, uma autoridade, uma conexão com o divino que era quase palpável. A energia delas era diferente, como se estivessem sintonizadas com algo maior, algo que o mundo havia esquecido. Olhei para Jesus tentando entender o que estava vendo. Então ele falou: a verdade lhes foi ocultada. Sua voz reverberou dentro de mim como um eco na minha alma. Eles foram escolhidos para algo grande, mas o mundo os enganou. Fez com que esquecessem quem realmente são. De repente, a visão mudou. Vi pessoas sendo arrancadas de suas terras, separadas de suas famílias, forçadas a esquecer suas raízes, sua língua, sua história, sua conexão com Deus. Não apenas pelo que viviam fisicamente, mas pelo que estavam perdendo espiritualmente. Vi como geração após geração lhes diziam que não eram nada, que não valiam nada. E o mais impactante, vi a influência espiritual por trás de tudo. Não era apenas história, era um plano cuidadosamente executado para apagar sua identidade. Jesus me olhou, e com tristeza em sua voz me disse: o inimigo temeu seu poder, temia o que poderiam fazer se lembrassem quem realmente são. Minha mente não conseguia compreender tudo. Eu me sentia sobrecarregada pela quantidade de informação que estava recebendo. Mas então, a visão mudou novamente. Vi o presente, comunidades lutando, pessoas que se sentiam presas sem entender porquê. Vi muitos sem esperança, acreditando que estavam destinados a sofrer, que não havia um propósito maior para eles. Então, vi alguns que estavam despertando. Pessoas que de alguma maneira começavam a lembrar, a questionar, a buscar algo mais profundo. Vi como uma faísca se acendia nelas, e essa faísca começava a iluminar outras pessoas. Jesus sorriu levemente e disse: o tempo do despertar começou. Minha alma tremia com essas palavras. Quis perguntar mais, mas antes que pudesse, a visão mudou mais uma vez. O que vi a seguir me deixou sem fôlego. Meu corpo tremia. Embora eu já não tivesse o que estava vendo não era apenas história. Era uma verdade que havia sido ocultada por gerações. Era uma verdade. Sentia-me sobrecarregada pela magnitude de tudo, mas Jesus permaneceu ao meu lado com aquele olhar de amor e compaixão que me fazia sentir segura. Apesar de tudo o que estava vendo, a visão tornou-se ainda mais profunda. Vi o mundo moderno, mas não da forma que eu havia visto antes. Vi estruturas invisíveis que controlavam a mente das pessoas. Vi como através da educação, dos meios de comunicação e das instituições, a mentira havia sido cuidadosamente semeada, geração após geração, para que ninguém questionasse nada. Tudo foi planejado para que essa verdade nunca saísse à luz. Vi medo nos corações de muitos, um medo imposto, um medo que os fazia duvidar de seu próprio valor, de sua própria identidade. E então, Jesus me mostrou algo ainda mais impactante. Vi como o inimigo havia infiltrado tudo, não apenas na história, mas na própria espiritualidade. Estruturas religiosas foram criadas para distorcer a verdade, para fazer acreditar que a conexão com Deus era externa, quando sempre esteve dentro. Vi como muitos buscavam respostas em lugares errados. E como muitos buscavam respostas em lugares errados. A religião se tornara uma ferramenta de manipulação para manter as pessoas cegas, para mantê-las escravas de um sistema que nunca lhes permitiria lembrar quem realmente eram. Jesus me olhou e disse, com firmeza: a maior mentira não foi a opressão física, mas a opressão espiritual, porque se uma alma não sabe quem é, nunca reivindicará sua herança. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Isso não era apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Vi como muitas pessoas estavam começando a questionar, a despertar, mas o inimigo estava contra-atacando com mais força. Vi como o mundo se enchia de distrações, de caos, de ruídos constantes,
para evitar que as almas encontrassem o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus dentro delas. Vi como se promovia o materialismo, o individualismo, o egoísmo, tudo para evitar que as pessoas se unissem de verdade e compreendessem o poder que tinham quando se alinhavam com seu propósito divino. A batalha sempre foi espiritual, disse Jesus. E agora está chegando ao seu ponto mais crítico. De repente, vi uma grande escuridão cobrindo o mundo. Era como um véu espesso. Uma sombra que se estendia sobre nações inteiras. Mas dentro daquela sombra, havia pequenas luzes brilhando. Luzes que se acendiam uma a uma até formar uma rede de luz, que começava a romper a escuridão. Vi pessoas despertando, lembrando, encontrando seu propósito. Vi comunidades se unindo. Vi famílias se curando. Vi correntes espirituais se quebrando. Então entendi. Não se tratava apenas de conhecer a verdade, mas de vivê-la, de compartilhá-la, de ajudar os outros a vê-la. Jesus me olhou com uma expressão séria, mas cheia de amor. O despertar não será fácil. Nesse momento, senti um peso sobre os meus ombros. Não um peso de carga, mas de responsabilidade. Sabia que o que havia visto não era para guardar para mim, mas para compartilhar. De repente, a visão mudou novamente. Vi o que viria depois. Vi eventos que estremeciam o mundo. Vi provas difíceis, tempos de confusão, mas também vi uma grande transformação. Vi pessoas recuperando seu poder, comunidades florescendo, a verdade brilhando como nunca antes. E justo quando estava tentando assimilar tudo isso, senti que algo me puxava. Era como se estivesse sendo devolvida ao meu corpo. Tentei resistir, tentei ficar um pouco mais para entender melhor o que estava vendo. Mas a voz de Jesus ressoou uma última vez. É hora de voltar. Agora, sua missão começa. E em um instante, abri os olhos. Abri os olhos de súbito, ofegante, sentindo o meu corpo como se pesasse toneladas. Estava de volta à realidade, mas nada parecia real. Tudo que havia visto, tudo que havia ouvido estava gravado na minha alma, como fogo ardendo em minhas entranhas. Meus ouvidos zumbiam. Minha visão demorava a se ajustar, e meu peito subia e descia rapidamente. Eu havia retornado, mas já não era a mesma pessoa que tinha partido. Os monitores do hospital apitavam descontroladamente. As enfermeiras corriam com expressões de espanto e medo em seus rostos. Eu sabia que o que tinha acontecido era um milagre. Vi um médico paralisado na porta, com os olhos arregalados, segurando um prontuário que parecia prestes a cair de suas mãos. Senti o peso dos olhares sobre mim, mas minha mente estava em outro lugar. Minha família estava ali chorando, tocando-me, como se não acreditassem que eu realmente estivesse viva. Minha mãe segurou minha mão, seus dedos tremiam. Isabela, oh meu Deus, você pode me ouvir? Eu a olhei, mas não consegui responder de imediato. Minha boca estava seca, minha garganta ardia, e minha mente ainda estava naquela outra dimensão. Pouco a pouco, as vozes ao meu redor começaram a ficar mais nítidas. O médico, que aparentemente era o chefe da emergência, finalmente falou com incredulidade no rosto. Isso é impossível. Você estava morta, clinicamente morta. Minha mãe soluçava, enquanto minha irmã apertava a minha outra mão. Eu queria falar, queria contar o que tinha visto, o que Jesus me havia revelado, mas não conseguia colocar em palavras. E como explicar algo tão imenso quando mal conseguia compreender isso eu mesma? Os dias seguintes foram estranhos. Embora meu corpo estivesse fraco, meu espírito estava mais forte do que nunca. Sentia uma conexão com algo maior. E se iriam. Como se o véu entre este mundo e o outro ainda não tivesse se fechado completamente. Mas junto com essa clareza, veio um fardo, um peso que eu não podia ignorar. O que vi naquela visão não era apenas para mim. Eu sabia que precisava falar, precisava compartilhar. Mas como fazer isso, sem que pensassem que eu estava louca? Quem iria me acreditar? Eu me sentava na cama do hospital, olhando pela janela, sentindo o mundo se mover ao meu redor, como se eu não pertencesse totalmente a ele. Meus pensamentos vinham e iam incessantemente. E então, como um sussurro profundo em minha alma, ouvi a voz de Jesus mais uma vez. Fale. Minha pele arrepiou. Olhei ao redor, mas estava sozinha. A voz não vinha de fora, vinha de dentro. Fechei os olhos e senti o mesmo calor que havia sentido em sua presença. Fale. A verdade deve ser revelada. Meu coração batia forte. Eu sabia o que precisava fazer.
Da primeira vez que tentei falar sobre o que havia visto, a reação não foi a que eu esperava. Minha família estava ocupada demais comemorando meu retorno para prestar atenção no que eu tentava explicar. Não os culpo, a alegria deles era compreensível. Mas quando finalmente reuni meus amigos e familiares mais próximos para contar meu testemunho, tudo se tornou mais difícil do que eu imaginava. Expliquei em detalhes cada parte da minha experiência, a sensação de sair do meu corpo, a viagem através do túnel de luz, a revelação de Jesus sobre a verdadeira história da humanidade, e como tudo tinha sido manipulado para nos manter cegos. Falei sobre as civilizações antigas, o poder espiritual que foi apagado da história, a ilusão que nos mantinha adormecidos. Mas assim que terminei, o que recebi não foi compreensão, mas olhares vazios, desconforto e ceticismo. Minha irmã foi a primeira a falar. Sim, isso soa. Ela hesitou, buscando a maneira certa de dizer sem me ofender. Demais. Perguntei com incredulidade. Demais para quem? Para vocês. Porque para mim foi real. Mais real do que qualquer coisa que já vivi aqui. Os sussurros começaram entre os presentes. Alguns tentavam me acalmar, outros simplesmente evitavam meu olhar. O que você viu pode ter sido uma alucinação, disse um dos meus tios. Sabe, o cérebro faz coisas estranhas quando alguém está... Bem, você sabe, meu sangue ferveu. Eles realmente acreditam que isso foi uma alucinação. Eu vi Jesus. Ele me mostrou a verdade. Me contou com suas próprias palavras. Como podem negar algo tão poderoso, apenas porque não se encaixa na ideia deles de realidade? Mas ninguém queria discutir. Ninguém queria discutir. Foi nesse momento que entendi algo. Foi nesse momento que entendi algo. As pessoas não rejeitam a verdade porque não seja crível. Elas a rejeitam porque as obriga a questionar tudo em que acreditaram até agora. E isso assusta. Os dias seguintes foram solitários. Meus amigos e familiares começaram a me tratar de maneira diferente, como se eu estivesse perturbada. Eles me davam respostas curtas, evitavam minhas ligações. Alguns até deixavam minhas mensagens em visto, sem responder. Isso me doía. Me doía mais do que eu esperava. Mas, no fundo, eu compreendia. Jesus me avisou que essa mensagem não seria fácil de aceitar. Haverá aqueles que ouvirão, e aqueles que fecharão seus ouvidos. Mas você deve continuar. Eu sabia que não poderia ficar em silêncio. Então, peguei meu telefone e comecei a escrever minha história. Decidi compartilhar meu testemunho online, independentemente das consequências. Não sabia o que aconteceria, se alguém me ouviria ou se eu seria apenas ignorada, como havia acontecido com minha família. Mas isso não importava. O que importava era falar. Fazer o que me foi pedido. Pressionei publicar. Em questão de horas, minha vida mudou para sempre. Não sabia o que esperar quando publiquei meu testemunho. Uma parte de mim pensava que passaria despercebido, enterrado entre milhares de histórias na internet. Outra parte temia ser rejeitada, que as pessoas ridicularizassem a mim, como fizeram meus amigos e minha família. Mas o que aconteceu foi algo que eu nunca imaginava. Em questão de horas, minha história se tornou viral. Milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar e reagir. Recebi mensagens de pessoas de todo o mundo, dizendo que minhas palavras ressoavam com algo dentro delas, que sentiam que havia verdade no que eu dizia. Mas nem todos estavam de acordo. As críticas não demoraram a chegar. Alguns diziam que eu era uma louca, que tudo havia sido uma alucinação causada pela falta de oxigênio no meu cérebro. Outros afirmavam que eu estava inventando tudo para chamar atenção. Mas o que mais me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que pareciam incomodadas com a minha experiência. Não porque não acreditassem nela, mas porque fazia questionar demais. Havia quem dissesse que esse tipo de revelação era perigoso, que eu poderia estar sendo enganada por forças obscuras disfarçadas de luz. Outros insistiam que Jesus nunca apareceria para falar sobre essas coisas, que a verdade já estava escrita e que não havia nada mais a aprender. Mas também havia aqueles que sabiam exatamente do que eu estava falando. Recebi mensagens privadas de pessoas que haviam visto o mesmo, que também haviam morrido e tido visões semelhantes. Falavam sobre a manipulação da história, sobre a opressão espiritual, sobre o engano em que o mundo estava preso. Havia pastores, pesquisadores, até mesmo pessoas que nunca haviam acreditado em Deus até terem sua própria experiência de quase morte. Todos diziam a mesma coisa.
Havia algo oculto que precisava ser revelado. Mas então, algo estranho começou a acontecer. No dia seguinte, minha publicação desapareceu. Não foi nada por minha causa, nem por causa de nenhum moderador. Simplesmente deixou de existir. Tentei reescrevê-la, publiquei um vídeo explicando o que tinha acontecido, mas logo depois, também desapareceu. Minha conta foi bloqueada temporariamente sem explicação. Algo estava errado. Comecei a receber e-mails de estranhos. Alguns eram tentativas de advertência. Pare de falar sobre isso. Você não tem ideia do que está tocando. Outros eram mais sinistros, com ameaças veladas ou mensagens sem remetente. Mas o pior foi quando meu telefone começou a receber chamadas de números que não existiam. Quando atendia, ouvia apenas respirações profundas. Ninguém falava, ninguém desligava. Só silêncio. Uma noite, enquanto revisava meu computador para tentar recuperar algo do meu testemunho, todas as luzes da minha casa piscavam ao mesmo tempo. Minha tela se apagou, e quando voltou a acender, havia uma única mensagem nela. Pare. Fiquei paralisada. Pare. Fiquei paralisada. Isso não era uma coincidência. Não poderia ser. O mundo físico não era o único reagindo ao meu testemunho. Algo mais também estava fazendo isso. Algo que não queria que as pessoas soubessem a verdade. Mas, o que realmente estava incomodando essas forças? Pensei no que Jesus me havia mostrado. Na revelação sobre a verdadeira história da humanidade. Sobre a opressão espiritual. Sobre o poder que havia sido tomado. Então entendi. O inimigo não teme que as pessoas conheçam a história. Ele teme que as pessoas se lembrem de quem são verdadeiramente. Naquela noite, me ajoelhei ao lado da minha cama e orei com toda a força do meu coração. Senhor, diga-me o que fazer. Diga-me como continuar. Senti uma paz profunda a me envolver. E dentro de mim ouvi sua voz. Não tema, siga em frente. Jesus não me mostrou tudo isso apenas para me assustar e me parar. Ele me mostrou para que eu falasse. No dia seguinte, tentei novamente. Criei novas contas, usei plataformas diferentes, enviei e-mails pessoais com a minha história. Compartilhei em fóruns, em grupos privados, em qualquer lugar onde pudesse ser vista. E, desta vez, algo incrível aconteceu. As pessoas não apenas leram, mas começaram a compartilhar suas próprias experiências. Outros que tinham morrido e voltado começaram a falar. Alguns haviam visto a mesma coisa que eu. Outros tinham visto diferentes aspectos da mesma verdade. E juntos, tudo começou a fazer sentido. A história que nos contaram sobre quem somos, de onde viemos e qual é o nosso propósito, havia sido manipulada por séculos. Fomos feitos para esquecer, mantidos ocupados, distraídos e temerosos de olhar além do que nos ensinaram. Mas agora, as pessoas estavam despertando. Os comentários estavam cheios de perguntas, dúvidas e revelações pessoais. Era como se uma faísca tivesse sido acesa e estivesse começando um incêndio que ninguém poderia apagar. Mas não foi só o povo que reagiu. Poucos dias depois, recebi um e-mail anônimo. Não havia remetente, mas a mensagem era clara. Pare de falar. Naquela mesma noite, ouvi passos do lado de fora da minha casa. Passos pesados e lentos. Olhei pela janela, mas não havia ninguém. Revisei as câmeras de segurança e na gravação, o único que aparecia era a silhueta de uma sombra alongada, movendo-se de uma forma que não parecia humana. Minha pele se arrepiou. Eu sabia o que estava vendo. Não era apenas uma ameaça física, era espiritual. Senti medo? É claro que sim, mas algo dentro de mim se acendeu com mais força. A pergunta agora não era se eu deveria continuar falando. A pergunta era até onde eu estava disposta a ir para que o mundo soubesse a verdade. Aquela sensação de ter sido marcada, de ter sido escolhida para compartilhar uma mensagem tão grande, não me deixava em paz. Minha mente continuava presa ao que eu havia visto, ao que Jesus me havia mostrado. A verdade que me foi revelada não era apenas um conhecimento, mas uma responsabilidade. A cada dia que passava sem falar sobre isso, sentia uma pressão no meu peito. Uma voz interna que me dizia: você precisa falar. Você precisa dizer a verdade. Mas o medo também estava lá, forte e presente. Como eu poderia enfrentar a rejeição, a incredulidade, o perigo que poderia vir de contar algo tão impactante? A primeira tentativa de compartilhar minha experiência foi com a minha família.
Sentei-me com eles na sala, com as mãos trêmulas, e contei tudo o que havia vivido do outro lado. Seus rostos passaram da surpresa à confusão, e depois à dúvida. Minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, tentou me acalmar. Isabela, meu amor, você quase morreu. Talvez tudo isso tenha sido uma alucinação. Minha irmã me olhou com tristeza. Você deve ter sonhado tudo isso enquanto estava inconsciente. Meu pai, o mais calado de todos, simplesmente se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas eu sabia que não era um sonho. Eu havia sentido, eu havia visto, eu estive lá, e não podia ficar em silêncio apenas porque os outros não conseguiam entender. Então, tentei compartilhar minha história com mais pessoas. Contatei alguns amigos, alguns líderes espirituais, até tentei falar com alguém da igreja. Mas o que encontrei não foi aceitação, mas resistência. Isso soa como algo tirado de um filme, disse-me um pastor. Talvez você deva orar mais e ter certeza de que isso realmente vem de Deus. Outra pessoa simplesmente me ignorou. Alguns pensavam que eu estava louca. Outros acreditavam que eu havia imaginado tudo. Mas nas profundezas da minha alma, eu sabia que era real. Quando decidi compartilhar meu testemunho na internet, as coisas começaram a mudar. Publiquei um vídeo contando minha experiência, explicando o que Jesus me havia mostrado, a mensagem sobre as almas, sobre a verdade oculta que foi manipulada por séculos. Não esperava muito, mas em questão de horas, o vídeo começou a receber centenas de comentários. Algumas pessoas me agradeciam por compartilhá-lo. Sempre senti que havia algo mais, algo que não nos estavam dizendo. Alguém escreveu. Outro comentou. Sua história me fez chorar. Sinto que Deus está me chamando para algo maior. Mas nem tudo foi apoio. Também houve ataques. Mensagens cheias de ódio. Acusações, zombarias. Alguns até diziam que eu estava inventando tudo para chamar atenção. No começo, esses comentários me machucaram. Me fizeram duvidar. Perguntei a mim mesma se realmente deveria continuar falando. Se valia a pena enfrentar tanta rejeição. Mas toda vez que fechava os olhos, via o olhar de Jesus. Sua voz ecoava na minha mente. Fale, não tenha medo. Foi então que percebi que o medo fazia parte da prova. O inimigo não queria que a verdade viesse à tona. E se eu estava recebendo tanta resistência, era porque minha mensagem tinha poder. Pouco a pouco, minha história começou a alcançar mais e mais pessoas. Alguns pastores me contataram em particular, dizendo que sentiam que meu testemunho era verdadeiro, mas que não podiam falar sobre isso em público, por medo de serem rejeitados. Percebi que muitas pessoas sentiam o mesmo, mas o medo as mantinha em silêncio. E aí entendi que minha missão não era convencer a todos, mas falar para aqueles que estavam prontos para ouvir. Mas logo quando pensei que estavam encontrando o meu propósito, as coisas começaram a ficar estranhas. Meu telefone começou a falhar. Vídeos que eu postava desapareciam sem explicação. Meu computador se desligava sozinho enquanto eu escrevia sobre minha experiência. A princípio pensei que eram coincidências. Mas então comecei a receber chamadas de números desconhecidos a qualquer hora do dia e da noite. Quando atendia, não havia ninguém do outro lado da linha. Apenas uma respiração pesada, como se alguém estivesse ouvindo. Uma noite, enquanto trabalhava em um novo vídeo, minha tela piscou e se apagou de repente. Quando eu tentei ligá-la novamente, uma mensagem apareceu no meu e-mail. Pare de falar. Você não sabe com o que está lidando. Meu coração disparou. Senti um frio na espinha. Não era apenas ódio na internet. Era algo mais. Algo que estava tentando me parar. Olhei ao redor do meu quarto, sentindo-me observada. Algo no ambiente havia mudado. Era como se uma presença sombria tivesse se infiltrado na minha casa. E então eu vi um reflexo na tela do meu computador. Algo no canto do meu quarto. Virei rapidamente, mas não havia nada. Senti um nó no estômago. Sabia que isso era maior do que eu imaginava, mas em vez de me assustar, algo dentro de mim acendeu. Lembrei das palavras de Jesus. Lembrei do que ele me havia mostrado. O inimigo não ataca aqueles que não representam uma ameaça. Se algo estava tentando me silenciar, era porque a verdade que eu carregava era poderosa demais. Então, decidi que não ficaria calada. No dia seguinte, preparei um novo vídeo. Mais direto, mais corajoso. Se queriam me parar,
teriam que fazer algo mais do que me enviar mensagens de advertência. Eu havia visto a verdade, e a verdade precisava ser dita. A determinação de seguir em frente com o meu testemunho me encheu de coragem, mas também me fez perceber que estava entrando em uma batalha maior do que nunca imaginei. Não era apenas uma luta contra a incredulidade ou a rejeição, era uma guerra espiritual. E quando alguém leva uma mensagem que ameaça a escuridão não fica parada. O vídeo que publiquei naquela noite era diferente dos anteriores. Não estava apenas contando minha história, mas falava diretamente sobre o ataque que comecei a experimentar. Falei para as pessoas o que estava acontecendo, as mensagens estranhas, os vídeos deletados, a sensação de estar sendo vigiada. Não fiz isso para assustar ninguém, mas para deixar claro que o que eu tinha visto era real, se não fosse, porque tantas pessoas tentavam me silenciar. Se não fosse porque tantas pessoas tentavam me silenciar. A resposta ao vídeo foi avassaladora. Milhares de pessoas assistiram nas primeiras horas. Comentários de apoio começaram a inundar minhas redes. Você não está sozinha. Também sinto que algo nos esconderam. Continue, estamos com você. Mas também chegaram mensagens diferentes, mais perturbadoras. Pare de falar. Você está entrando em um terreno perigoso. Não sabe quem está ouvindo. Algumas mensagens não tinham remetente. Outras eram apenas cadeias de números sem sentido. E então, houve uma ligação que mudou tudo. Era depois da meia-noite quando meu telefone tocou. O número não tinha identificação. Hesitei em atender, mas uma força dentro de mim dizia para fazê-lo. Quando coloquei o telefone no ouvido, no começo, só ouvi silêncio. Então, uma voz profunda e distorcida falou: "Vá embora, não continue." Meu coração disparou. Não era uma ameaça comum. Meu coração disparou. Não era uma ameaça comum. Havia algo naquela voz que congelou meu sangue. Uma mistura de ódio e algo mais. Medo. Como se quem estivesse do outro lado soubesse que não poderia me parar completamente. Mas queria tentar. Desliguei. Imediatamente fiquei olhando para meu telefone, tentando processar o que acabara de acontecer. Mas antes que eu pudesse respirar, minha lâmpada começou a piscar. Meu computador, que estava desligado, ligou sozinho e mostrou uma tela preta com apenas uma frase escrita. Algo não estava certo. Algo estava aqui. Senti um arrepio subindo pela minha coluna. É a mesma sensação que eu tinha sentido na noite em que vi aquela sombra no meu quarto. Só que desta vez era mais forte, mais intensa. Fechei os olhos e murmurei: "Proteja-me." Assim que pronunciei seu nome, o ar na sala mudou. A pressão no meu peito desapareceu. O medo, embora ainda presente, perdeu o controle sobre mim. Sabia que isso não era apenas um aviso. Era um teste. Uma última oportunidade que eles tinham para me assustar antes que eu tomasse a decisão definitiva. Eu continuaria falando ou me renderia ao medo? A resposta era óbvia. Eu não me calaria. Na manhã seguinte decidi fazer algo radical. Se a escuridão queria me silenciar, eu falaria mais alto. Entrei em contato com uma plataforma independente e pedi para fazer uma transmissão ao vivo, sem filtros, sem censura. Contaria minha história completa, sem medo de represálias. As pessoas precisavam saber. O mundo precisava ouvir a verdade. Quando chegou o momento da transmissão, meu coração batia forte, mas não de medo, e sim de determinação. Milhares de pessoas se conectaram em questão de minutos. A audiência continuava crescendo enquanto falava. Contei tudo. Desde meu acidente até o encontro com Jesus, as visões, a verdade sobre as almas, a opressão que existia há gerações e como os poderes deste mundo haviam manipulado a história para esconder a luz. E então algo inesperado aconteceu. Enquanto falava, o sinal começou a falhar. A tela piscou, a imagem congelou, mas algo incrível aconteceu no chat. As pessoas começaram a dizer que sentiam algo poderoso. Alguns choravam, outros diziam que seus corpos estavam experimentando arrepios, como se uma presença divina estivesse com eles. Era como se Jesus mesmo estivesse confirmando meu testemunho em tempo real. A transmissão foi interrompida antes que eu pudesse terminar. A plataforma me enviou uma mensagem dizendo que o vídeo havia sido removido por razões desconhecidas. Mas já não importava. A mensagem havia chegado, e as pessoas não ficaram em silêncio. Centenas de pessoas começaram a compartilhar o que ouviram, a contar suas próprias experiências, a despertar. Eu sabia que havia cruzado um limite do qual não havia volta. A guerra havia começado,
Mas eu não tinha medo, porque agora não estava sozinha. O ambiente ao meu redor começou a mudar novamente, e senti que estava prestes a ver algo ainda mais profundo. Jesus me olhou com uma intensidade que eu nunca havia sentido antes, como se o que estava prestes a me mostrar fosse de suma importância. Ele estendeu a mão, e de repente, o espaço ao nosso redor se transformou em algo completamente diferente. Diante de mim, apareceu uma visão, como se eu estivesse vendo a história do mundo se desenrolar diante dos meus olhos. Vi terras antigas, civilizações que pareciam mais avançadas do que a história nos contou. Vi grandes cidades cheias de conhecimento, pessoas com uma imensa sabedoria, uma conexão com o divino que era mais forte do que eu jamais imaginei. Olhei para Jesus com espanto, não entendi o que estava vendo. A história foi alterada, disse ele com voz firme. As verdades foram ocultadas, e as mentiras foram ensinadas por gerações. Aqueles que o mundo tentou oprimir são mais importantes do que se fez crer. Meu coração batia forte. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. À minha frente, as visões continuavam mudando, mostrando como essas pessoas, que um dia foram líderes espirituais e guardiães do conhecimento divino, foram arrancadas de suas terras, acorrentadas, reduzidas à escravidão e despojadas de sua identidade. Vi barcos cheios de pessoas sendo levadas para longe de suas casas. Via as suas lágrimas, sua dor, seu sofrimento, mas também vi algo mais. Apesar de tudo o que haviam enfrentado, seu espírito nunca havia se quebrado. A verdadeira batalha nunca foi apenas física, continuou Jesus. Foi espiritual. Havia um medo profundo naqueles que queriam mantê-los submetidos, porque sabiam quem eles realmente eram. Sabiam que dentro deles havia algo poderoso, algo que, se despertasse, mudaria o mundo. As visões continuavam a se mostrar diante de mim. Vi gerações inteiras sendo forçadas a esquecer seu verdadeiro propósito. Vi como lhes ensinavam mentiras sobre si mesmos, como a sociedade os condicionava a acreditar que não eram importantes, que não tinham valor. Mas então vi algo diferente. Vi pessoas despertando. Vi corações se acendendo com uma nova compreensão de quem eram de fato. Vi como o véu da mentira começava a se romper, e como uma verdade maior começava a vir à luz. O tempo da revelação chegou, disse Jesus. Muitos começaram a lembrar, a reivindicar o que lhes pertence. Aqueles que foram oprimidos verão que nunca estiveram sozinhos, que eu sempre estive com eles, esperando o momento em que seus corações estejam prontos para receber a verdade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não era apenas história, não era apenas passado. Isso estava acontecendo agora mesmo. Eu podia sentir. Jesus me olhou com ternura, mas também com seriedade. Você deve contar o que viu, porque essa verdade não pode continuar oculta. Queria dizer algo mais, mas antes que eu pudesse responder, o ambiente ao meu redor começou a desvanecer. A luz, as visões, tudo começou a se dissipar como névoa levada pelo vento. Senti uma força me puxando para trás, como se estivesse sendo levada de volta ao meu corpo. Tentei resistir, queria ficar ali, queria continuar aprendendo, continuar a ver, mas foi inútil. Um segundo depois, abri os olhos. Mas foi inútil. Um segundo depois abri os olhos. De uma só vez, o som dos monitores, as vozes dos médicos, a luz das lâmpadas do hospital, tudo atingiu meus sentidos de uma vez. Encontrei-me novamente na cama do hospital, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Os médicos me olhavam com incredulidade. Minha família estava ao meu lado, chorando, segurando minhas mãos, mas eu mal conseguia processar. Minha mente ainda estava naquele outro lugar. Sabia o que havia visto. Sabia o que Jesus me havia mostrado. E o mais importante, sabia que não podia ficar em silêncio. Desde aquele dia, minha vida mudou completamente. Não pude continuar vivendo como antes, não depois de ter recebido uma revelação tão grande. Sabia que falar sobre isso traria rejeição, dúvidas, até raiva de algumas pessoas, mas também sabia que havia quem estivesse pronto para ouvir, que havia quem, no fundo do seu ser, soubesse que algo na história não se encaixava, que o mundo estava construído sobre mentiras e que a verdade estava construído sobre mentiras. Começando a vir à luz. Desde então, compartilhei minha experiência com quem quisesse ouvir. Alguns me chamam de louca, outros dizem que tudo foi um produto da minha imaginação,
Mas também há aqueles que sentiram algo em seus corações ao ouvir minha história, que sabem que o que digo é verdade porque ecoa em suas próprias almas. Jesus deixou isso claro para mim. A verdade não pode continuar oculta. Estamos entrando em um tempo de revelação, e aqueles que foram marginalizados por tanto tempo estão prestes a descobrir quem são realmente. Minha missão não é convencer ninguém. Minha missão é contar o que vi, e se minha história chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque você também está pronto para despertar. Se esta história te impactou, imagine o que ainda falta descobrir. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum testemunho incrível como este. Deixe seu like e comente o que acha sobre essa revelação impactante. Não vá ainda, clique no vídeo na tela e continue descobrindo as verdades ocultas que ninguém se atreve a contar.